Boa noite, amados e amadas irmãs. Amados, hoje eu vou falar sobre o perdão. Sem perdão não há vida. Quando alguém nos perdoa de uma ofensa que causamos, é realmente um alívio. Mas para a pessoa liberar um perdão, tem muitas pessoas que sentem dificuldade, né? Mas através de alguns versículos que eu vou ler aqui na Bíblia, você vai ver que não é tão difícil assim. Sabe por quê? A partir do momento que você colocar na sua mente que o perdão não é um pedido de Deus, não é uma comunicação, um comunicado de Deus, não. É uma ordem. É ordem de Deus perdoar. Você vê que no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, fala do perdão. Se você pega lá em Marcos, capítulo 25, você pode ler. Porque o perdão, ele é uma ordem divina para mim e para você. Não é um pedido, uma recomendação. É uma ordem. Conforme você lê lá no capítulo de Marcos, Marcos 11, 25, diz assim, ó. E quando estivestes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então você vê que é uma ordem. Para você ser perdoado por Deus, você tem que perdoar a pessoa que te machucou, que te magoou. Entendeu? Outro capítulo também que fala do perdão de Deus, sobre o perdão, tanto de Deus como o nosso, com as pessoas, é assim, ó, capítulo de Efésios 4, versículo 26, diz assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então você vê que aqui é mais uma ordem de Deus sobre o perdão. E no capítulo de Hebreus também, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, ó, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Você vê aqui também que nesse livro ele fala sobre o perdão. Então, quanto mais rápido perdoarmos as pessoas, não damos a oportunidade para guardar ressentimento no coração. Então, amados, você vê que Deus, ele sempre está falando na Bíblia para que a gente perdoe, para que a gente libere o perdão. Porque se a gente perdoar o próximo, quem ofendeu a gente, Deus também vai perdoar os nossos pecados. O próprio Deus, ele tomou a atitude de procurar o ser humano a fim de reconciliar-se com ele e o perdoar.
E como que Deus fez isso? Ele deu o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para pagar pelos nossos pecados. Então você vê, se o próprio Deus, ele procurou o ser humano para se reconciliar com o ser humano e perdoar o ser humano, se Jesus lá na cruz perdoou quem estava pedindo para crucificar ele, por que que nós não vamos perdoar o próximo? Então, amados, você vê que só tem um que não quer que a gente faça isso, que a gente perdoe, é o Satanás, porque o Satanás ele oprime aqueles que não recebem o perdão de Deus em seu coração e dessa forma ficam incapacitados de liberar perdão aos seus ofensores. Por exemplo, sabe por que você não perdoa o seu próximo, uma pessoa que te magoou? Porque você não liberando perdão para quem te magoou, você também não recebe o perdão de Deus. E você não recebendo o perdão de Deus, você fica oprimido. Então quem sai perdendo em tudo isso é você mesmo. Entendeu? Então por isso é tão importante, porque você deve ler também 1 João capítulo 1 e 9, que vai falar também, 1 Timóteo capítulo 1 e 19, ele vai falar que nós devemos perdoar sempre, né? Porque você vê Caim também. Caim, por ele não perdoar o irmão dele, você vê o que aconteceu, né? Quer dizer, você vê que o não perdoar é muito ruim para qualquer ser humano. Não traz nada de bom. Agora, quando você perdoa, você recebe a vida. Por isso que lá no início eu falei que o perdão, ele traz vida para você. Ó, sem perdão não há vida. E o perdão, com o perdão traz vida. Porque o próprio Jesus, com o sacrifício dele na cruz, e ele perdoando aquelas pessoas que estavam ali, tudo pedindo para crucificar ele, entendeu? Ele trouxe a vida para todos nós, né? O perdão, a vida, a graça. Então, amados, é o que eu digo para você. Peça para Deus limpar seu coração, peça forças para Deus e perdoe, porque é uma ordem divina, é uma ordem de Deus você perdoar. É ordenança lá do alto, entendeu? E você tem que obedecer a Deus para você ser uma pessoa feliz, tá bom? Fica com Deus.